Domingo passado a gente iniciou, ou demos continuidade ao tema do ano, falando sobre uma visão. Tema do ano, uma igreja, uma visão, um coração. Domingo passado pregamos um pouco sobre a segunda parte, a visão, e hoje eu quero dar continuidade. E domingo passado nós entramos na temática da visão, uma visão, e nós apresentamos algumas definições, e a definição que para nós parece mais pertinente visão é uma imagem mental de um futuro desejável. E vimos que a visão define também a cultura. E quanto a essa temática, a visão define a cultura, nós observamos que em Hebreus capítulo 12, nos versos de 1 e 2, falam de uma visão. A igreja do Novo Testamento tem uma visão e o seu foco é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, o seu reino e a sua vontade. Amém? É Jesus, o seu reino e a sua vontade. Essa é a nossa visão, nós nos orientamos por isso, nós focamos nisso, nós olhamos para isso, e isso define a direção dos movimentos da nossa vida. Vimos também que em Mateus 28, nos últimos versos, quando Jesus apresenta e faz a grande comissão para os seus discípulos, nós vimos ali a missão, ok? Hebreus 12, de 1 a 2, a visão, Jesus, e em Mateus 28, Jesus compartilhando conosco a missão, nos comissionando para dar andamento a uma missão que ele iniciou, comissão. A missão é de Jesus, ele iniciou, mas como a igreja é o corpo de Cristo, nós fomos comissionados por ele para dar andamento na missão de fazer discípulos. Essa é a missão da igreja. E vimos em Atos capítulo 2 a estratégia, que também diz respeito à cultura, como é que a igreja se movimentava, como é que a igreja fazia as coisas. E em Atos 2, de 42 a 47, a gente vê o jeito de fazer e de cumprir a missão e se movimentar na direção de Jesus e seu chamado, ok? A visão é o status futuro desejável, a missão é o que a gente vai fazer, a estratégia é como a gente vai fazer. E assim a gente se movimenta. Vimos também que em Oséias capítulo 4, verso 6, um texto que diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. E a necessidade de conhecermos, do conhecimento, mas não apenas do conhecimento de Deus, mas também do conhecimento da sua palavra e do conhecimento do nosso chamado e do conhecimento do nosso sacerdócio. Amém, queridos? Não é apenas conhecer, eu conheço, já entreguei minha vida a Jesus há 15 anos atrás, mas e a profundidade, a intimidade, a comunhão, o aprofundamento na palavra, o envolvimento no seu próprio chamado, nas coisas do reino, nas coisas do evangelho. É preciso conhecer e misturar a sua vida. Praticamente todas as vezes que a palavra conhecimento aparece na Bíblia, não é apenas ter algum dado armazenado na sua mente, mas conhecimento tem a ver com envolvimento de vida, é conhecimento experimental, é envolver a sua vida naquilo que você sabe. Conhecimento é nesse sentido. Termos o conhecimento de Deus significa também misturarmos a nossa vida em Deus, mas misturarmos a nossa vida e a nossa vivência também no chamado e na missão. Amém, queridos? Vimos isso também no domingo passado. Vimos também que com uma visão do reino de Deus, cumprimos o nosso chamado e sacerdócio como sacerdote médico. O sacerdócio, o chamado, não tem a ver apenas com as pessoas que ministram, os oficiais da igreja, que ministram nesse lugar, ou que ministram as pessoas como pastores, evangelistas, pastores, mestres, apóstolos, profetas, mas no exercício do nosso sacerdócio,
a gente faz outras coisas e Deus coloca a gente nos diversos lugares da sociedade para cumprirmos o nosso chamado ali e exercermos o nosso sacerdócio ali. Portanto, nós temos uma visão disso, do nosso sacerdócio, do reino de Deus e nosso chamado, e por causa dessa visão, quando eu estou exercendo a medicina, eu sou um sacerdote médico, ou um sacerdote servidor público, ou um sacerdote advogado, ou um sacerdote educador, ou um sacerdote empresário autônomo, ou um sacerdote na área de saúde, ou um sacerdote na área de limpeza, ou um sacerdote como mãe educadora, formando uma geração de filhos do reino, ou como sacerdote em todas as áreas da sociedade que você está, ou até um sacerdote pastor, um sacerdote missionário, ou um sacerdote mestre, ou um sacerdote evangelista, ou um sacerdote profeta. Amém? Todos nós somos sacerdotes e exercemos o nosso sacerdócio onde estamos, ok? E vimos e finalizamos a nossa palavra de domingo passado, orando para que Deus nos revele a sua vontade e o chamado para cada um. Tem o coletivo, tem o pessoal, que é o pessoal é o lugar que você ocupa no coletivo, é o lugar que você ocupa na movimentação da comunidade, é o lugar que você ocupa na família, e como você contribui com a edificação da família e ajudando também a família a cumprir a missão. Amém, queridos? Oramos também para Deus abrir os nossos olhos, para compreendermos o que Deus quer mostrar e falar, e também para nos fortalecer, para ajustarmos nossa vida ao chamado. Oramos tudo isso domingo passado. E hoje eu quero dar continuidade à temática da visão, mas me referir agora que a visão também estabelece um caminho. A visão define uma cultura. E hoje, a visão estabelece um caminho. Ou seja, como nos movimentamos na missão em direção da visão. Amém? Um caminho. Muito bem. Esse caminho que todos nós fazemos, e fazemos como igreja, e fazemos juntos, ele precisa ser igual para todos, ele não pode ter acepção de pessoas, ela precisa ser clara, esse movimento, essa visão, ela precisa ser clara, ela precisa ter etapas definidas, os movimentos que a igreja faz para cumprir a sua missão, para ela se cuidar, para ela alcançar e fazer discípulos, pessoas e fazer discípulos, ela precisa estar bem definida, ela é um processo também, deve promover crescimento espiritual e requer envolvimento contínuo de todos e também deve ser estruturado e aperfeiçoado constantemente. É uma estrutura, a maneira como nós nos movimentamos como igreja, como comunidade. Aí a gente vai para Abacuque capítulo 2, nos versos 2 e 3, e a gente lê um texto muito interessante. Ele diz assim: Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Aqui a ênfase e o destaque que damos neste texto de Abacuque é que algumas palavras, algumas visões, algumas coisas que o Senhor dá, algumas direções, ou a definição de como nós nos movimentamos como igreja e como comunidade, devem estar escritos, deve ser claro, deve ser processual, a pessoa deve olhar e entender como é que a gente se movimenta, qual é a nossa visão. Aí nesse momento, eu quero transcrever e projetar aqui a visão da INA. E essa declaração visionária, você já aprendeu na nossa classe de integração. Aqueles que estão fazendo a classe de integração que começou hoje, você vai chegar num ponto em que você vai ler isso na sua apostila, você vai entender a nossa estrutura, qual é a nossa estrutura ministerial, como é que a gente funciona como igreja. E essa visão, ela é o jeito da INA de dizer
a missão que poderia ser comum a qualquer igreja no mundo, porque a essência dessa declaração visionária, ela tem que ser bíblica e tem que estar associada à nossa missão, a missão que Deus deu no Novo Testamento para qualquer discípulo do reino, qualquer filho do reino e qualquer igreja local. As igrejas locais têm declarações visionárias e elas são diferentes, mas a essência sempre é a mesma. E, em geral, o jeito da igreja dizer a sua declaração visionária está também manifestando alguns aspectos peculiares da sua cultura, do seu jeitão de fazer as coisas. E a Nova Aliança tem essa declaração visionária aí, ok? Então, ela não é uma frase muito simples de ser construída, nenhuma declaração visionária é um trabalho simples de se fazer, houve muito investimento, muito tempo, muita oração, até que se vá afunilando, e é o entendimento da missão bíblica, com o entendimento do nosso chamado como comunidade, como é que a gente vai descrever isso da melhor forma possível. Aí chegou-se nessa frase que diz assim: a Igreja Nova Aliança é uma igreja em células que existe para levar famílias a um encontro com Deus e para estender o seu reino em nossa cidade e no mundo. Amém, gente? Essa é a nossa declaração visionária como igreja, ok? E a partir dessa declaração visionária, nós também criamos o presbitério da igreja, eu não participei da construção disso, eu fui enxertado, como vocês, fui enxertado na Nova Aliança também, e fui enxertado na visão, aí me fiz parte da visão, parte da comunidade da visão, e esse trilho faz parte da vida da igreja, como nós nos movimentamos na igreja, que é um caminho. Amém, gente? É um caminho. A visão também define um caminho. Como nós nos movimentamos num caminho de crescimento, num caminho que nos ajuda a crescermos, amadurecermos, sermos edificados e também cumprirmos a missão de Deus como indivíduo e como comunidade. Então, a gente tem o nosso trilho. Se você anda pelo corredor aqui, vai na direção do banheiro, você vai ver do lado esquerdo um banner gigantesco, onde está escrito ali os trilhos, né? O trilho da igreja, na verdade. O trilho da igreja está ali. E do lado direito, no corredor, você vê outro banner gigante, onde está escrito os nossos desafios permanentes. Isso aí está valendo e está em vigência. Interessante você parar lá e ler de novo isso daí. Então, quanto ao nosso trilho, o nosso caminho, como a gente se movimenta, a gente destaca esses itens aí. Primeiro, começa com a integração. Você entra na comunidade pela porta da integração, ok? É a porta de entrada. Até chegar na integração, você pode ter vindo ou por conversão, entendeu a mensagem do Evangelho, entendeu que Cristo morreu por você, entendeu que você precisava de uma experiência pessoal com Jesus, entregou a sua vida para Ele, se arrependeu dos seus pecados e teve uma experiência pessoal que o Espírito Santo entrou na sua vida e você passou a fazer parte da família. Você pode ter entrado na igreja pela porta da conversão. Você pode ter entrado na Nova Aliança por uma transferência, vindo de alguma outra igreja aqui da cidade, ou vindo de uma outra igreja em qualquer outra cidade. Você pode ter entrado na igreja por reconciliação. De repente, você ficou afastado, alguém tenha ficado afastado por algum tempo, alguns anos, alguma coisa assim, resolveu se reconciliar, voltar à comunhão de uma comunidade e entrou aqui na Nova Aliança. Então, se você está aqui, então a porta de entrada para o convívio, para entrar no trilho, é a classe de integração. Ali você vai conhecer quem somos, você vai conhecer como a gente se movimenta, vai conhecer o nosso jeitão de ser igreja na cidade de Cornélio Procópio e como é que a gente, do nosso jeito, cumpre o nosso chamado e a nossa missão. Amém? Estão comigo? Depois, quando você passa pela classe de integração, tem um livreto, Caminhando numa Nova Vida, que o teu líder de célula vai passar com você. Aí, não exatamente nessa ordem, mas pode ter alguma variação das ordens aqui,
Um dos passos é o batismo nas águas, porque é uma ordenança da igreja, uma ordenança para aqueles que passam a fazer parte de uma igreja e aqueles que entregaram a sua vida a Jesus e foram ingressados numa comunidade cristã. O batismo nas águas. O encontro com Deus é algo que a nova aliança adotou no trilho, na caminhada, que ela contribui poderosamente para com a tua vida e a tua edificação. Quanto a esse encontro, eu quero dizer para você que nós vamos abrir a inscrição esta semana para o encontro que vamos realizar no mês de abril, nos dias 19 e 20. Então anota aí na sua agenda já. Nós teremos o encontro com Deus nos dias 19 e 20 de abril. Se você não passou pelo encontro com Deus aqui na Igreja Nova Aliança, você precisa passar, mesmo que tenha passado em outras igrejas ou comunidades, você estando aqui, você passa pelo encontro aqui conosco e você recebe uma overdose de bênção, uma overdose de cura e libertação, uma overdose de amor no encontro. Amém, gente? Muito bom, né? Depois tem a apresentação pública dos membros da igreja e essa apresentação às vezes pode acontecer logo depois da classe de integração e do livreto, né? Mas existe esse item aqui que é a apresentação pública dos novos membros. Depois, a participação nas grandes celebrações, que é o culto do domingo às 18 horas, e as pequenas celebrações, o pequeno ajuntamento que são as células. Isso é importante demais na vida da comunidade. O envolvimento integral no grande ajuntamento, que é o culto de celebração do domingo, e também o pequeno ajuntamento, que são as células que acontecem preferencialmente em casas no meio da semana. Depois disso, aí começa uma fase do trilho, que é mais de capacitação de treinamento. Aí temos a classe de treinamento de líderes de célula, preparando os líderes para a próxima ou para as próximas gerações de células. Temos módulos de ensino em diversas áreas, temos o INA College, que graças a Deus nós lançamos este ano, estamos já, está acontecendo já o INA College aqui na INA de Cornélio, com o módulo Josué, Juízes e Ruth, e devocional, né? E um segundo módulo que é alianças. Isso está acontecendo já toda terça-feira. Temos também o envolvimento, um dos itens, envolvimento em diversas áreas ministeriais da igreja, em trabalhos sociais, você ingressar nos diversos ministérios da igreja, mas também entender e conviver com a cultura da multiplicação de discípulos e multiplicação de líderes. E assim a gente vai trabalhando para movimentar a comunidade, para que juntos a gente veja crescimento pessoal, crescimento no coletivo. Crescimento de você na tua célula, mas também alcançar novos discípulos para Jesus. Amém, queridos? Isso é um trilho, é movimento, é caminho, ok? Assim a gente vem se movimentando. E tudo isso faz parte da visão de Deus, ok? Aqui para a nossa igreja, é assim que a gente se movimenta, é assim que a gente é a igreja local. Toda igreja local tem uma identidade, toda igreja local tem suas peculiaridades e suas características, nós temos a nossa. E a gente se movimenta assim, dessa forma, ok? Nós vimos então, o primeiro item, a visão define a cultura, domingo passado, e até aqui nós vimos que a visão também estabelece um caminho, ok? A gente vai descrevendo tudo isso. Há um terceiro item que eu quero falar com você agora também, que é a visão testa o compromisso. A visão testa o compromisso. É curioso porque a visão, ela, ou você adere, ou você não consegue se movimentar assim adequadamente na comunidade. A definição de uma visão, a definição de uma cultura eclesial na comunidade, ela é muito importante para nós, porque é assim que a gente se movimenta, porque é desse jeito, esse jeitão todo, que a gente cumpre a nossa missão na cidade. E a definição da visão e a definição do caminho, ela
provoca duas coisas pelo menos. Ela provoca convergência e divergência. Convergência quando as pessoas que ingressam na comunidade olham a visão, conhecem a comunidade e diz assim: eu acredito nisso, eu acho que isso aí tem a ver com o Novo Testamento, isso aí tem a ver com a palavra de Deus, e eu vou mergulhar nesse negócio aí, e vamos ser igreja desse jeito aí, e vamos nos movimentar dessa forma, e isso produz... Então, a definição de uma visão e o conhecimento dessa visão, missão, estratégia, valores e tal, pode provocar convergência, mas também pode provocar divergência, no sentido que, olha, não estou totalmente à vontade com essa comunidade e com essa visão, como as coisas acontecem aqui, e a pessoa ela pode criar alguma resistência ou alguma dificuldade de entrar na comunidade integralmente, totalmente. Aí a pessoa vai escolher, vai definir se fica na comunidade ou não. Mas se ficar, é importante que ela aceite a visão e a cultura da igreja local, de como a gente é, quem a gente é e como que a gente faz as coisas. Meus queridos, assim a gente vai se movimentando. Isso não é necessariamente bom ou ruim, é uma questão de cultura. Cada igreja local tem a sua cultura. Muitas vezes, conversei com pessoas que procuraram a gente e falaram assim: pastor, olha, a igreja é maravilhosa, os irmãos são maravilhosos, os líderes são maravilhosos, mas tem alguns aspectos daquilo que eu gosto que eu não estou vendo aqui, e eu me adaptarei melhor em determinada comunidade e tal, e o senhor me abençoa para ir para lá? Falei, claro que eu abençoo. Deus te abençoe e fique na comunidade, no lugar onde você se adapta com a cultura, que você vai poder ser abençoado e abençoar, de você contribuir com o crescimento dessa comunidade, e você se movimenta, você pratica essa cultura, esse movimento todo com suavidade, com tranquilidade. Precisa ser assim, precisa ser suave no coração. E isso é muito precioso para cada um de nós. E alguns estão no processo de integração e ainda conhecendo a comunidade. Então, eu não sei, tenho em dúvida, entra de cabeça, vem com a gente. Vem com a gente, porque a gente é gente boa, né? A gente é gente boa, eu acredito nisso de verdade. E eu acredito que o Reginaldo é gente boa, a Silvia, o Tassa, o Nardelli, a Sandra, o Eliel, a Lu, cada um dos líderes de célula, cada um dos líderes de ministério, cada um de vocês, cada um da galera aqui, nós todos somos gente boa. Amém? Então, eu acho que vale a pena andar com a gente. Porque a gente quer Deus, né? A gente quer muito multiplicar discípulo, a gente quer muito ver Deus agindo na vida das pessoas, a gente quer muito que as células sejam lugares de salvação, sejam lugares de cura e de restauração. A gente quer muito que os casamentos sejam poderosos, sejam muito abençoados. A gente quer muito que o teu filho cresça no conhecimento, no poder do Espírito Santo. Amém? A gente quer muito que a tua célula se multiplique, a gente quer muito que aqueles que hão de herdar a salvação, aqueles que hão de se convertam dentro do nosso contexto, se convertam dentro do contexto da tua célula, se convertam nos nossos cultos e entrem na família de Deus, na família do reino, e a gente segue crescendo junto, podendo realizar muitas coisas para o Senhor aqui em Cornélio, muitas coisas para o Senhor no Brasil, muitas coisas para o Senhor na África, muitas coisas para o Senhor na Espanha, onde a gente tem 2 pontos de investimento missionário. Né? A gente quer aumentar isso, a gente quer realizar muito mais. A gente precisa de multiplicação dos obreiros, dos voluntários, de trabalhadores para a seara. Nós precisamos que você se engaje completamente nas áreas da comunidade, porque nós queremos cumprir o nosso papel e que a nossa vida, a vida da Ina de Cornélio, seja poderosamente relevante para Cornélio Procópio, para a história do reino de Deus em Cornélio Procópio. Nós temos um chamado para essa terra e nós queremos cumprir. Amém, gente? Nós queremos cumprir. E se você está aqui, você é parte disso. E sua vida é muito importante. Você é muito importante.
Então vem fazer parte, não fica pensando, não, pula. Pula na piscina. Entra aí. Amém, gente? Então vem com a gente, que eu acho que você vai se dar bem de andar com nós. Né? A gente é gente boa. Porque a gente quer Deus, né? Muito bem. Então, mas também adere à visão. É assim que a gente funciona. Então vamos junto funcionar tudo desse jeito aí. Amém, queridos? E assim a gente se movimenta. E não pense você que até Jesus provou o coração dos seus próprios discípulos, quando convidou eles para andarem com ele. A definição da visão, a definição da missão, e Jesus ensinando os discípulos, olha, eu funciono desse jeito, presta atenção. Eu me movimento desse jeito aqui, presta atenção. E Jesus foi, ao mesmo tempo, ensinando os discípulos, mas também provando a disposição do coração de cada um deles. Também a visão testa a fé e o compromisso. É isso mesmo. Os discípulos tiveram sua fé e seu compromisso testados na caminhada com Jesus. Jesus questionava os discípulos constantemente a respeito da sua fé. Muitos momentos curiosos. Mateus 16, quando ele está reunido com os discípulos, depois de uma das multiplicações, a primeira multiplicação dos pães, ele está reunido com os discípulos, indo para Cesareia de Filipe, lá para a parte norte de Israel. Ele reúne com os discípulos e Jesus pergunta para os discípulos, o que o povo está falando aí a meu respeito? Aí entra num diálogo, mas o que Jesus queria saber é que os discípulos estão pensando a respeito dele mesmo, a respeito de Jesus. E entra num diálogo que Jesus também está provando o coração deles, está provando a fé. Vocês estão comigo mesmo? Mas estão inteiro comigo mesmo? Jesus fazia isso constantemente, é necessário. É necessário, a nossa fé precisa ser provada. E o nosso compromisso com Deus também será provado. Amém, gente? E, às vezes, na maioria das vezes, a gente é provado assim, ou com confronto, ou com uma luta, ou uma dificuldade. É normal isso na nossa vida. Mas a nossa fé vai ser provada. O nosso compromisso também será provado. O teu compromisso com a tua célula será provado. O teu compromisso com a visão da igreja será provado. O teu compromisso com os projetos, o andamento da comunidade vai ser provado. Então, seja aprovado. Entra mesmo. E a gente se movimenta assim. Agora, todos nós seremos provados. E quando aprovados, aí Deus libera. Geralmente é assim que acontece. Quando a gente passa pela prova e a gente passa aprovado pela prova, Deus libera uma carga nova de unção, uma carga nova de revelação, uma carga nova de poder, uma carga nova de entendimento, uma carga nova de alegria, uma carga nova de prazer, uma carga nova. Amém, gente? Aí a gente entra num outro processo e a gente vai ciclicamente crescendo, experimentando muitas coisas do Senhor e crescendo e amadurecendo em muitas áreas da vida. Assim que acontece. Mas que seremos provados na nossa fé e no nosso compromisso com a visão, isso seremos sim. Amém, queridos? Interessante, quando chega, por exemplo, em Mateus capítulo 6, chega um momento em capítulo 6 que os discípulos ficaram escandalizados com Jesus. Vai ter momentos que as nossas opiniões serão confrontadas. É assim mesmo que funciona. Né? Olha que interessante o verso 60 de João 6. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Daquela hora em diante, porque Jesus estava falando aos seus ouvintes, Jesus estava chutando balde, na verdade, isso estava acontecendo mesmo. Assim, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. É esquisito, né? Parece um papo de antropófago, né? Antropófago? Não, é antropófago? É gente que come gente? É isso mesmo que eu falei? Não sei. É como uma coisa, é isso mesmo, né? É papo de antropófago. E aí, como é que estava a perna? Ah, estava igual o braço. Pô, mano, aí não dá, né? Aí Jesus chega num papo esquisito, né? Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo.
não será um comigo. E ficou muito estranho. Aí Jesus não facilita às vezes. Quem sabe que Jesus não facilita às vezes? Né? Que Jesus complica. Quando pode melhorar, ele complica um pouquinho mais às vezes. Né? Quem sabe que Jesus faz isso? Né? Ele está vendo que nossa fé é feita. Né? Ele faz isso. Né? Aí muitos se afastaram. Falaram assim, essa palavra é dura demais. E se afastaram. Aí, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro, sempre Pedro, né, responde, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Era isso que precisava ser extraído do coração de Pedro. Diante da prova da nossa fé, da prova do nosso compromisso com as coisas de Deus, o que é que sai? Para quem que a gente vai? Eu vou ficar com o Senhor. E eu vou ficar na igreja. Porque é esse o negócio. Tem que ficar mesmo. Amém, gente? Uma visão dada por Deus sempre irá testar o compromisso do nosso coração. Tem um livro muito interessante, que foi escrito por Craig Groeschel, alguma coisa assim, talvez seja assim que se pronuncie. Ele é o pastor da Life Church. A Life Church é uma igreja, hoje, das igrejas maiores dos Estados Unidos. Ele escreveu um livro chamado Lidere com Isso em Mente. Lidere com isso em mente. E um livro até grande, e ele vai falar sobre liderança, sobre técnicas de liderança, e dar lições a respeito de liderança de todas as formas. E tem o Craig Groeschel, a Life Church, é aquela que produziu o YouVersion, é uma tradução da Bíblia, talvez você tenha no seu celular. Quase 50 milhões de usuários usam essa versão da Bíblia no mundo inteiro. E YouVersion Bible é deles. Eles é que produziram esse aplicativo da Bíblia, muito interessante. E tá no Brasil, talvez você tenha, você nem sabe. Mas foi do pastor Craig ele e da equipe dele que produziram esse aplicativo de Bíblia. E no seu livro, ele numa certa parte, ele discorre a respeito de níveis de engajamento, níveis de engajamento na obra de Deus. E ele define 3 níveis de engajamento das pessoas em geral, de como elas se engajam na obra de Deus, na vida da igreja, no trabalho de Deus realizado através da igreja, na igreja através da igreja. E eu quero falar desses 3 níveis de engajamento. O primeiro nível de engajamento que ele fala no seu livro é bem interessante. Ele fala do primeiro nível de engajamento, são pessoas que acreditam na visão, mas apenas o suficiente. Elas acreditam para se beneficiar. O que eu vou ganhar indo nessa igreja? O que eu vou ganhar sendo dessa comunidade? O que eu vou ganhar indo na célula? O que eu vou ganhar participando de algum ministério, realizando algum trabalho? O que eu vou ganhar com isso? Esse é o primeiro nível de engajamento. A pessoa, ela acredita em tudo aquilo, mas ela não se envolve muito, não. Ela está mais preocupada em consumir aquilo que a igreja oferece, e é mais ou menos parecido com um restaurante que você pega o cardápio e você escolhe o produto que você vai comer, e assim depois de escolher você sai, porque naquele ambiente você consumiu algo que te interessa, você consumiu algo que vai te fazer bem, segundo você mesmo, e assim o teu nível de envolvimento, ou com o restaurante, é desse aí. Mas alguns na igreja, evidentemente ele está falando de forma geral, alguns na igreja, o seu nível de engajamento é um nível de consumidor, e ele se envolve somente segundo aquilo
que ele vai ser beneficiado. Consome a palavra, consome o louvor, consome os ensinos, consome as orações, consome os ambientes todos, consome cesta básica, consome oração do líder, consome instrução, conselho, sabedoria, consome um monte de coisa, mas nunca se envolve integralmente na vida da comunidade. Então, ele fala desse primeiro nível de engajamento. Ele fala de um segundo nível de engajamento. O segundo nível de engajamento é bem curioso. São aqueles que acreditam na visão, respeitam a visão e respeitam a liderança, mas ainda assim se mantêm como espectadores. São só espectadores, acreditam, acham legal, acham bom, acham tudo certo, mas ainda assim o seu nível de engajamento é comparado a um espectador. Ou seja, gosta, concorda, mas não se envolve integralmente. É esporádico, de vez em quando, se der, se couber na agenda. Então, alguns têm esse nível de engajamento na vida da igreja, na vida da comunidade. Né? A igreja é família. Amém, gente? Ela não é um programa de final de semana. A necessidade de envolvimento precisa ser integral, porque tem a ver com o povo de Deus, tem a ver com o povo que tem uma missão, um povo que tem uma visão, um povo que tem uma missão, um povo que tem valores, um povo que tem uma cultura, que tem uma missão a cumprir, e todos fazem parte disso. Amém, queridos? Mas tem também um terceiro nível de engajamento. E o terceiro nível de engajamento são aqueles que creem, que gostam, que se envolvem, que trabalham e fazem acontecer. Amém? Eles acreditam na visão, eles se entregam na visão e na missão, eles reconhecem que suas vidas não são suas, que nasceram para servir ao Senhor, nasceram de novo em Cristo, e eles precisam se colocar a serviço da comunidade, do crescimento da comunidade, contribuir para que o Evangelho chegue em muito mais pessoas que estão indo para o inferno e precisam ser resgatadas. Amém, queridos? Nós precisamos investir forte nessas coisas. São pessoas que têm prazer em se doar, têm prazer em se gastar naquilo que são, naquilo que é a visão da igreja. E esse tipo de engajamento, esse terceiro engajamento, são feitas de pessoas que são realizadores. São realizadores, eles são parte. São parte, se sentem parte. Amém? É gente assim. Eu quero crer que, se por acaso alguns de nós ainda não vivem nesse terceiro nível de engajamento, decida viver. Amém, queridos? Decida viver. Aumenta o teu nível de engajamento, se envolve um pouco mais. Dá o seu nome para o teu líder. Pede para ele dar para o Éder para somar no ministério de diaconia, de mídia, de louvor, Ina Kids. Ah, amados, serve, se envolve, é muito importante. Eu quero crer. Se você está aqui, é muito importante isso. Nós somos uma comunidade com uma visão, com uma missão, com entendimento de uma missão. Temos uma cultura, temos o nosso jeito, temos o nosso jeito de fazer as coisas. E se você é um membro dessa casa, então escolha esse nível de engajamento, de envolvimento. Amém, queridos? A gente não é completamente feliz pensando só na gente mesmo. Nós não fomos criados, faz parte da nossa essência da criação, nós fomos criados para a comunidade. Fomos criados por uma comunidade, a comunidade da Trindade. E fomos criados para viver sempre em comunidade, uma família. Amém, queridos? É assim que a gente se movimenta, isso é igreja. Concluindo, nós falamos a visão define uma cultura, a visão estabelece um caminho e a visão testa o compromisso. E eu enfatizo a necessidade de entrarmos num terceiro nível de engajamento. Menos que isso,
não é legal. Menos que isso não é bom. A gente precisa se engajar. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Diz assim: irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam de acordo com o que dizem, e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos, num só pensamento e numa só intenção. Por incrível que pareça, nem todos que estão no mesmo lugar aderiram plenamente ou completamente a uma visão, né? Isso pode acontecer, mas que não seja essa a nossa questão. Não seja com você essa questão. Que você seja um filho do reino, totalmente integrado e engajado. Amém, queridos? Amém? De todas as formas. A nossa visão, resumindo, a nossa visão, nós somos, uma igreja em células que existe para levar famílias ao encontro com Deus e para estabelecer o seu reino em nossa cidade e no mundo. Nós temos essa missão. Como Ina de Cornélio, nós precisamos expandir o reino de Deus às demais famílias da nossa cidade, para que elas provem a salvação em Jesus Cristo. Jesus é transformador, Jesus é curador, é restaurador. Jesus transforma vidas, Ele transforma famílias, Ele transforma o nosso destino. Amém, queridos? Nós somos uma igreja cristocêntrica, que ora, que adora, conhece a palavra e o Deus da palavra. Somos uma igreja família que cuida um do outro e investe no crescimento, maturidade e envio. Movimento. Os filhos de uma casa crescem, eles precisam voar. Amém, queridos? Os líderes da nossa casa crescem, eles precisam voar. Os supervisores da nossa casa crescem, eles precisam voar. Você precisa voar. Os filhos crescem e eles voam. Nós somos uma igreja família, que a gente quer ver isso acontecer. Amém? Nós somos uma igreja que tem uma cultura e cumpre seu chamado na cidade e no mundo. Nós somos uma igreja missionária, altruísta e culturalmente evangelizante. Isso é igreja do Novo Testamento. Amém, gente? E todos nós juntos trabalhamos nessa cultura, para a manutenção dessa cultura, para a gente vivenciar intensamente todas essas verdades que fazem parte da nossa identidade eclesial. Amém, queridos? Convido você a viver no terceiro nível de engajamento. Acredite sempre, goste de acreditar, goste de se envolver, goste de realizar, se envolva, se doe, trabalhe e faça acontecer. Fica de pé, vamos orar.